que eu daria se eu estivesse começando nesse momento? Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que a gente se espelha, a gente pergunta, né? Como você começou? O que você faria se estivesse começando hoje? E a nossa intenção, quando a gente faz isso, é extrair insights para aplicar na nossa vida. Muitas vezes a gente está insatisfeito com o lugar que a gente está, ou porque a gente está trabalhando num lugar que não curte tanto, ou então porque a gente está até trabalhando por conta própria, mas está meio sem cliente, está ganhando mal, está completamente insatisfeito, sabe que está vivendo uma vida aquém do que poderia estar vivendo, só que não sabe o que fazer para melhorar isso. Então hoje eu vou te dar o passo a passo que funciona, o passo a passo que eu segui e o passo a passo que eu recomendo que os meus alunos sigam e que possibilita que eles tenham esse resultado aqui. É um passo que todo mundo pula, porque acha que não é necessário. As pessoas têm a mania de começar do jeito que dá. E tá tudo certo começar, feito é melhor do que perfeito, mas você precisa ter estratégia. Então o primeiro passo é entender quem é o seu público-alvo. Senta aí, para e pensa, quem é a pessoa que vai consumir o que você quer oferecer? Você precisa entender que você não vende projeto, você vende o que o projeto representa para aquela pessoa. Você vende o benefício do projeto. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe aqui duas canetas. Essa caneta aqui é uma caneta do Paraguai. Um amigo trouxe para mim, ele foi viajar para lá, trouxe para mim. É uma caneta que escreve. Ok, ela cumpre a função dela. Essa caneta aqui é uma Montblanc. Essa aqui custa menos de 50 reais. Essa aqui custa milhares de reais. E o que faz uma pessoa que poderia comprar absolutamente qualquer caneta que escreveria, que cumpriria a mesma função, pagar milhares de reais em uma Montblanc? É o que a marca Montblanc representa. Então ela representa luxo, ela representa sofisticação, ela representa status. Um projeto não é só um projeto, ele é o benefício que aquela pessoa enxerga nele. E você concorda que para alcançar um público X, você precisa saber se comunicar com ele, você precisa saber comunicar os benefícios que ele está buscando naquele projeto. Então se você quer atingir um público alto padrão, que ganha entre 50 e 100 mil reais por mês, que é dono da própria empresa, que tem uma rotina completamente flexível, uma rotina completamente agitada, os benefícios que essa pessoa busca em um projeto são completamente diferentes de uma pessoa que ganha um salário mínimo e está querendo, né, fazer uma reforma, fazer uma adaptação pequena numa casa, num apartamento. Por mais que você venda projetos, em ambos os casos, a comunicação e os benefícios são completamente diferentes. E não tem nada de errado, você não vai enriquecer só fazendo projeto para gente rica. Existem vantagens e desvantagens em cada um dos dois modelos. Quando a gente vende um projeto mais caro para um público mais elitizado, a gente precisa entender que essa pessoa vai exigir um acompanhamento maior. Então você vai passar mais tempo com essa pessoa e vai ter que dedicar-se mais àquele projeto. Enquanto quando você vende um projeto mais barato, no geral, esse projeto exige um acompanhamento menor porque é um projeto menor. Então, quando você opta por trabalhar com consultorias ou com projetos menores, você acaba ganhando na escala, ou seja, você consegue atender muito mais gente. Quando você opta por trabalhar com público alto padrão, você acaba atendendo menos pessoas e cobrando mais caro pelo projeto. Então, você consegue ficar bem em absolutamente todos os casos. Não existe certo e errado. Existe a sua escolha, mas ela precisa ser consciente. Por quê? Senão você vai atrair o público errado. Você vai ser aquela pessoa que sonha em fazer projetos grandes, casas grandes, só que só atrai cliente que quer fazer um projeto menor, e quer fazer uma consultoria, e quer fazer uma pequena adaptação, e quer fazer um projeto de um banheiro. E aí você fica frustrado, porque você vê outras pessoas que às vezes até se formaram com você, conseguindo alcançar esse tipo de cliente, mas é porque antes elas pararam e começaram a entender quem é essa pessoa, quantos anos essa pessoa tem, aonde essa pessoa mora, qual a rotina dessa pessoa, quais os benefícios que essa pessoa está buscando em um projeto. Tudo isso precisa ser entendido. Então, depois de olhar para fora, de entender quem é o seu público-alvo, agora é hora de olhar para dentro e olhar para você. Então, você precisa entender qual vai ser o seu posicionamento para alcançar esse tipo de cliente. Então, que roupas você vai usar, que lugares você vai frequentar. E pode parecer bobagem, mas isso é extremamente importante. Estar aonde o seu cliente está. A gente precisa entender que as pessoas não compram coisas, elas compram o que aquilo representa. O mesmo exemplo de uma bolsa. A pessoa pode comprar uma bolsa X ou pode comprar uma bolsa Chanel.
As duas são bolsas, as duas servem para colocar coisas ali dentro e levar, mas elas representam coisas completamente diferentes. Que loja de acabamentos você vai? Que loja de imóveis você vai mostrar que está visitando, que está conhecendo os produtos? Como você vai se comunicar de uma maneira mais formal, de uma maneira mais informal? Tudo isso precisa ser estruturado. Então já aproveita e já lista aí. Como vai ser o seu posicionamento? Que lugares você vai registrar que você está? E o terceiro passo é traçar uma estratégia de conteúdo. Então você já entendeu quem é o seu cliente e você já olhou para você e já entendeu as estratégias que você vai traçar para se comunicar com ele. Agora é hora de fazer de fato essa comunicação. Muito provavelmente ou o seu cliente já te conhece ou então ele vai entrar em contato com você através da rede social. Ele vai analisar se você parece competente, se ele gosta dos projetos que você produz, se ele gosta de você, se ele vai com a tua cara. E para transmitir tudo isso, o seu conteúdo precisa ser estruturado. E para isso, o seu perfil precisa ter 4 tipos de conteúdo. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo que vai atrair mais pessoas para o seu perfil. Então são conteúdos rasos, que geralmente mostram ou uma transformação impactante ou respondem uma dúvida que as pessoas têm muita curiosidade de saber de um jeito extremamente simples. Eu costumo falar que é um jeito que até uma criança de 10 anos conseguiria entender. Aqueles posts com antes e depois, ou então um carrossel ou vídeo que explique algo que a pessoa está curiosa. Esses são vídeos que tendem a viralizar, são posts que tendem a alcançar uma base maior de pessoas. Lembrando que todo o conteúdo para atrair precisa estar no feed, porque os conteúdos de stories, eles ficam retidos ali só para quem já te segue. Stories não vai para aba explorar. Então, se você quer crescer organicamente, você precisa produzir conteúdo no feed. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo que vai aumentar o nível de consciência. Então, é o conteúdo que vai mostrar o seu projeto e que vai contar a transformação que você gerou através dele. Então, você vai mostrar o antes e depois, vai descrever por que aquela pessoa te procurou, quais os desafios daquele projeto, como você conseguiu fazer aquilo e como está a vida da pessoa depois daquela transformação. Você também vai solucionar outras dúvidas um pouco mais complexas para que a pessoa olhe aquilo e pense, cara, essa profissional é capaz de solucionar todos os problemas que eu tenho. E você também vai mostrar um pouco mais de você para gerar conexão com essa pessoa. Então você vai dividir aspectos da sua rotina, de repente alguma viagem, de repente algum lugar que você foi, de repente até fazer uma análise arquitetônica daquilo. Tudo isso é importante para que a pessoa se veja em você, veja em você uma pessoa que ela quer estar perto. E o último tipo de conteúdo é o conteúdo que gera venda. Como assim? É o conteúdo que você vai de fato colocar um CTA, um Call to Action. Ou seja, você vai pedir para a pessoa tomar uma ação. Então você vai pedir para ela clicar no link da bio e solicitar um orçamento ou começar uma conversa com você. Eu gosto muito mais de começar uma conversa do que solicitar um orçamento. Solicitar um orçamento é meio formal, né? A pessoa pode pensar, ainda não quero um orçamento, eu só queria tirar determinada dúvida. Então quando você fala, clica no link da bio pra gente conversar, pra eu te ajudar em alguma coisa, a pessoa vai se sentir muito mais à vontade para fazer isso. No geral, as pessoas não produzem esses 4 tipos de conteúdo. Elas simplesmente postam um projeto ou render e pedem pra pessoa clicar no link da bio e solicitar um orçamento. Qual o problema disso? Elas falam que produzir conteúdo não funciona, porque elas não têm resultado. Não tem resultado porque elas estão produzindo o conteúdo errado. Elas acham que todo mundo está no momento certo de entrar em contato. Todo mundo entende o benefício do projeto, todo mundo está pronto para comprar. Quando na verdade, antes disso, você precisa sempre atrair mais pessoas para o seu perfil, aumentar o nível de consciência dessas pessoas, conectá-las a você para aí sim vender. Com uma estratégia certa de conteúdo, eu duvido que você não tenha uma agenda cheia de clientes. E o 4º passo é trabalhar bem o seu network. Parece extremamente bobo que eu vou falar isso, mas eu tenho uma aluna, é um caso real disso. Ela trabalha numa rádio e ela começou a, de fato, exercitar o networking dela. Ela trabalha na área comercial dessa rádio, ela faz várias visitas e ela começou a falar para as pessoas que ela também é arquiteta. Resultado, ela está com a agenda lotada de clientes, está inclusive cogitando a hipótese de sair da rádio para viver exclusivamente disso, porque o que ela está ganhando com o projeto já é muito mais do que ela ganha no trabalho dela. Então parece bobo, mas será que as pessoas que estão à sua volta sabem o que você faz? Você conta para elas. E não é só falar, eu sou arquiteta, eu sou designer de interiores, eu sou engenheira. Você precisa comunicar para ela o benefício do seu trabalho. Tipo, nossa, eu tô vendo ali, sua cozinha tá assim, assim, assado. Eu vi você reclamando da sua cozinha. Sabia que com um projeto você consegue... nananana. E exercitar o seu network não é só falar para as pessoas que você é arquiteta. Isso também faz parte. Eu tenho uma outra aluna, ela se formou há um bom tempo, trabalhou em um escritório de um arquiteto um outro período, e aí depois ela começou a trabalhar por conta própria. Só que ela não divulgava o trabalho dela, muito menos fazia esse networking. Resultado, quando ela começou a produzir um conteúdo estratégico, as
as pessoas começaram a se lembrar ou a descobrir que ela era arquiteta. Ela me contou, inclusive, que uma vez ela encontrou uma pessoa na rua e essa pessoa falou: nossa, tô seguindo no Instagram, não sabia que você já tinha formado. E nisso ela já tinha mais de 5 anos de formado. Então é muito importante você falar para as pessoas o que você faz, mas principalmente como isso impactaria a vida dela. Então você viu determinada pessoa reclamando, sei lá, da cozinha dela. Você pode falar os benefícios dela fazer um projeto. Ah, se a gente fizer um projeto, vai acontecer tal coisa. As transformações e os benefícios. Lembra, ninguém quer saber de algo técnico. Ninguém se importa se o seu projeto é bem detalhado ou não. As pessoas não ligam para isso porque as pessoas não entendem sobre isso. As pessoas querem simplesmente o benefício daquilo. Vou até citar um exemplo. Muitas vezes as pessoas acham que quando entregam um projeto cheio de coisa ou quando mostram para um cliente um detalhamento muito completo, isso faz o cliente valorizar mais o trabalho dela. Mas eu te pergunto, quando você vai no médico, você paga lá, sei lá, 500, 600, não sei quanto você paga numa consulta. O que você quer? Que ele te entregue um livro, que ele escreva muitas coisas para você, imprima na melhor folha de todas, ou que ele te entregue uma receita que você nem vai saber ler, mas que você vai na farmácia, você vai tomar, sei lá, 3 comprimidos e você já vai estar curada do problema que te levou até lá. O que a gente quer é a transformação. Como essa transformação vai ser feita, se vai ser com uma folha, se vai ser com uma conversa, se vai ser com, enfim, um caderno cheio de coisas, isso é um mero detalhe. E por último, proponha parcerias offline. Foi assim que eu comecei os meus primeiros projetos. Eu sabia quem era o meu público-alvo e eu sabia de quais empresas esse público consumia. Então, qual loja de acabamentos ele ia, qual construtora ele ia, qual imobiliária ele ia. Então, eu fui atrás dessas empresas e propus parcerias para que elas me indicassem para o meu perfil de cliente, já que elas já o atendiam. Quando a gente faz isso, a gente precisa, primeiro, listar essas empresas e é bom a gente listar empresas que, de fato, falem, trabalhem com o nosso público-alvo. Depois disso, você precisa gastar um tempo estudando essas empresas para que você entenda qual benefício essa parceria vai gerar para ela. Eu tenho um Instagram que já tem quase 50 mil seguidores e direto eu recebo ou direct ou então e-mail de pessoas propondo parcerias, mas são pessoas que claramente não consomem o meu conteúdo, que não gastaram nem 10 minutos olhando o meu perfil, olhando os stories, olhando os conteúdos que eu já postei. Então elas propõem parcerias que não fazem sentido nenhum para mim. Há um tempo atrás, eu propus uma parceria para uma das maiores imobiliárias do Brasil e eu entrei em contato com eles através do Instagram. Quando essa pessoa me respondeu, o responsável me respondeu, ele marcou uma reunião, fui lá, conversei com ele pessoalmente, a gente fechou essa parceria e ele me falou que vários arquitetos e vários profissionais buscam eles para fazer esse tipo de parceria, mas que o que eu propus, ninguém tinha proposto ainda. E por que eu consegui fazer isso? É porque eu sou mais inteligente do que as pessoas? Não, mas é porque eu gastei um tempo entendendo como a empresa funcionava e como o meu trabalho poderia agregar para eles. Quando eu vou propor esse tipo de parceria, eu sempre penso como o meu trabalho vai fazer essa pessoa vender mais, vender melhor e ou vender mais rápido. É isso que você tem que propor. Quando a gente vai vender alguma coisa para a pessoa, a gente sempre foca nos benefícios para a pessoa. Então a sua proposta para aquela marca, para aquela empresa, tem que parecer tão boa, a ponto dela pensar, nossa, mas o que você vai ganhar em troca a ponto de estar me oferecendo tanto? E foi exatamente isso que eu fiz nas parcerias que eu já propus e que me trouxeram muitos clientes. Eu tenho certeza que se você seguir esses 5 passos, definindo o seu público-alvo, definindo o seu posicionamento, tendo uma estratégia legal de conteúdo, trabalhando o seu network e fazendo parcerias offline, em pouco tempo você vai estar faturando 6 mil reais por mês ou muito mais que isso. Depois você me conta aqui o que você achou do vídeo. Um beijo, tchau!